Boa noite! Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade. É um prazer imenso estar juntinho de vocês. E o nosso programa de hoje está sensacional. Trouxemos ele, Dr. André Crepaldi, oncologista e proprietário da Oncolog. E para uma pauta que eu tenho certeza que vocês vão adorar, quais são suas dúvidas em relação à alimentação e o câncer? O açúcar, na verdade, ele em excesso, ele acaba levando à obesidade, inflamação no organismo, aumento de uma substância chamada insulina, que também causa inflamação. Sim. E com isso tudo, pode levar, sim, a alguns tumores. A gente sabe que a obesidade, ela aumenta a incidência de tumores de mama, de intestino, entre outros. Mas o açúcar em si, não. Você fala, não, o açúcar que leva ao câncer. O açúcar causa câncer. Não, ele coloca o corpo numa condição favorável para desenvolver o câncer. Seria algo mais ou menos assim? Seria algo mais ou menos assim. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é terça-feira, aquele dia mais que importante, minha gente, porque falamos do nosso bolso. E com quem? Com Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo, está com a gente sempre acrescentando aqui no Elga e Você. Venha, Bruno Perim. E aí, pessoal do programa Elga e Você, mais uma vez falando sobre seu dinheiro no bolso, dicas de empreendedorismo. Bom, se você por acaso já passou por algum momento aí de fazer uma boa parceria, de ter alguém que tem um projeto legal que pode agregar o seu, é sempre uma coisa empolgante, mas muitas e a maior parte das vezes não dá certo, não evolui. Queria comentar um pouco sobre isso. Estou aqui na sede da empresa, por acaso, respeitando as regras de pandemia, só tem eu aqui, vim ver se estava tudo certinho com o lugar. E o que eu queria falar sobre isso é que você tem que sempre ver muito bem pessoas que são acabativas. É muito natural todo mundo se empolgar com um novo projeto, só que o novo projeto não tem ainda o trabalho em andamento. O que isso significa? Se a gente senta, eu e você, num café e a gente pensa como um trabalho pode agregar no outro, como a gente pode se ajudar, é sempre legal, é sempre gostoso. Mas no mundo das ideias tudo se aceita e apenas tem a parte positiva, que são os resultados que podem dar. Quando você realmente vai fazer uma parceria, quando você vai agregar com o trabalho de alguém, envolve trabalho, envolve energia, envolve uma série de coisas, e é aí que o fato começa a ficar um pouco mais pesado. Eu estou te dizendo isso para você ter consciência maior e melhor de quem você seleciona para realmente tentar ter parcerias, para quem você realmente vai tentar trazer para o jogo. E quando a gente está falando de quem você vai tentar trazer para o jogo, quem vale a pena o seu suor, seu investimento, selecione pessoas com acabativas, e essas normalmente, quando você vai falar sobre uma parceria, quando você vai falar sobre um potencial possibilidade para ambos, essas pessoas que são acabativas, elas tendem a não fechar tudo na mesma hora, porque se elas gostam de entregar, elas gostam de realmente fazer acontecer, são pessoas que vão pegar e vão pedir um tempo, vão realmente analisar a quantidade de esforço, a quantidade de trabalho, o que vai ser necessário para elas levarem aquilo adiante e concluírem a parte delas. Então por isso que é tão essencial, quando você for conversar com pessoas sobre parcerias, perceber o quão acabativa é essa pessoa, o quanto ela realmente entrega as coisas que ela faz, e ela vai, obviamente, por gostar de ir até o fim dos projetos, gostar de realmente fazer as coisas acontecer, ela vai ponderar um pouco a decisão para poder abraçar a causa, e isso é um jeito bem interessante de você verificar se é alguém com acabativa ou não.
E aí, gostaram da dica do Bruno de hoje? Ele sempre arrasa na informação e nos ajuda a cuidar do nosso bolso, né, minha gente? Isso aí é muito importante. Mas segue o baile, chegou aquela hora de deixarmos vocês informadíssimos sobre tudo que está bombando no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Especialistas alertam para riscos de fotos com carteira de vacinação. Selfie após receber a vacina contra a Covid-19 podem expor dados pessoais até biometria. Apple amplia a lista de aparelhos que devem ficar à distância segura de marca-passo. A empresa incluiu iPods e Apple Watch, que precisam ficar entre 15 e 30 centímetros do dispositivo. Facebook chega a 1 trilhão de valor de mercado pela primeira vez após Justiça dos Estados Unidos rejeitar a acusação de monopólio. Rede social foi alvo de ações em dezembro de 2020, mas juiz considerou argumentos insuficientes para um dos apontamentos. Anvisa alerta sobre adulteração de frascos de vacina após caso no Maranhão. Após confirmar um caso de adulteração em um frasco da Coronavac, a Anvisa emitiu uma nota técnica para alertar secretarias, diretorias e superintendências estaduais de vigilância sanitária. A surpreendente descoberta do homem-dragão, possível espécie humana desconhecida. Pesquisadores chineses descobriram antigo crânio que poderia pertencer a uma espécie humana completamente desconhecida. Já estão informadíssimos, ligadíssimos por dentro de tudo que está acontecendo, mas nós só estamos começando, só estamos esquentando. Fique aí que a gente volta já já. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele momento especial que é a hora da entrevista, de passarmos informações com muita relevância para vocês. E hoje temos um convidado especial, estamos recebendo mais uma vez, o que nos honra muito, o doutor André Crepaldi, da Oncolog, que está aí sempre disponibilizando do seu tempo para trazer informação para a gente. Nós ficamos muito felizes, doutor, muito obrigada. Obrigado a você, Elgo, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Doutor, o prazer é nosso. Eu tenho certeza que de todo mundo que está nos assistindo, porque esse trabalho, essa jornada que nós estamos trazendo essa informação em relação ao câncer e quebrando esse estigma de não querer se falar, nem a palavra, né, doutor? Sempre eu volto nisso, porque é importante as pessoas entenderem que o câncer não é mais uma sentença de morte. Confere, né, doutor? Confere exatamente isso. Eu acho que era um tabu, ninguém gostava de falar disso. Ninguém gosta, na verdade. Ninguém gosta. Porém, hoje as pessoas já desmistificaram um pouco isso, já falam mais. E isso é extremamente importante, levar essa informação, porque com isso as pessoas ficam mais seguras, podem se tratar melhor, apoiar quem tem um câncer na família e tudo isso baseado realmente em boas informações e não em mitos, em outras coisas que a gente tem no dia a dia, né? Que é a nossa pauta de hoje. Já vou até adiantar, hoje nós temos uma pauta muito importante, que é a dos mitos e verdades. Porque hoje, quando
esse tabu que existia e essa carência de informação. Então, existe muitas lacunas aí, né, doutor? Muitas pessoas falam isso e notícia é assim, você falou, ela se propaga e vira uma verdade. Exatamente. E é bom, importante você estar quebrando essas... Termina sendo como se fossem umas crendices, às vezes, que as pessoas cultivam ainda, né? E se a gente bater duro nisso, eu tenho certeza que vai fazer bem para muita gente. Sim, todo mundo tem, às vezes passa de paciente para paciente, de família para outras gerações. Gerações mais antigas, né? Eles continuam ainda propagando esse tipo de ensinamento que acaba sendo um pouco, bastante prejudicial. Exatamente, é importante, do início que você falou, realmente que os avanços hoje estão fazendo com que as pessoas vivam muito mais, tenham uma cura quando diagnosticado mais precoce. A cura existe já, né, doutor? Existe, muitos casos de câncer, quando diagnosticado precocemente, eles são curados. A gente tem casos avançados que são curados. Por exemplo, um câncer incomum de testículo, quando ele tem metástase, ou seja, ele espalhou para outro local, saiu do local de origem, foi para um pulmão, por exemplo, ele pode ser curado com a quimioterapia. Então, não só doenças localizadas, né? Mas o que a gente busca nos principais tumores, que é mama, próstata, entre outros, é realmente diagnosticar precocemente, porque a taxa de cura chega quase aumenta a 100%. muito. Exatamente. E é por isso que é importante esse trabalho, para as pessoas não enrolarem para ir, né? Fica postergando aquilo, preocupado com o diagnóstico, né? Falar, não, nossa, eu vou lá no oncologista mesmo, olha, eu tô sentindo, vai enrolando, porque o medo é muito grande. A pessoa realmente fala, olha, ela fica com medo, aí ela vai remoendo, aí passa meses, anos, e ela tem que entender que quanto antes ela for, a chance de cura é muito maior. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente, isso mesmo, concordo. Falando em cura, eu já lembrei de outra coisa, minha cabeça está aqui, doutor. Falando de cura, a Oncolog, ela tem uma forma diferente. Eu acredito que toda a experiência que o senhor acumulou durante todo esse tempo militando aí na sua especialidade, que é a oncologia, o senhor viu que a forma de se tratar melhoraria muito a porcentagem de cura. Então, o senhor adotou uma forma diferente lá na Oncolog de tratar os cânceres. Então, com a equipe multidisciplinar, prestando atenção nas questões até psicológicas, mantendo aquela pessoa com uma energia positiva, e isso realmente eleva a porcentagem de cura, né, doutor? Com certeza, acho que essa humanização, acolhimento dentro da equipe, o paciente realmente se sente melhor, ele adere melhor ao tratamento, e as energias positivas, o pensamento positivo, que muitas vezes você não vê classicamente em livros de medicina, né? Com certeza! A gente percebe e sente isso no dia a dia, que a gente, apesar de não ter isso classicamente descrito, esse tipo de ação melhora. Isso, as pessoas assim, às vezes falam, pensamento positivo, fica uma coisa meio vaga, sabe? E quando eu vejo que profissionais como vocês da Oncolog adotaram esse sistema e que isso realmente está comprovadamente faz a diferença num tratamento de algo que todo mundo tem medo de ter aí, um câncer, é agressivo, por muito tempo foi uma sentença de morte, hoje não é mais, mas que a energia positiva e a forma de se tratar muda muito no final dessa história, né, doutor? Com certeza, isso faz uma diferença e a gente pode perceber em cada tratamento, né, desde o começo, das finalizações que a gente preza muito por fazer, que é uma etapa vencida, né, de finalizar e promover esse rito de passagem lá que a gente realmente nós mostramos tem feito. Aqui, tem o sininho e tudo, mostramos, que eu achei muito interessante, que consagra um momento, né, a pessoa realmente, ela absorve aquilo. Vira uma página, Vira da vida dela. Página. Isso mesmo, exatamente. Doutor, e todo o tratamento, todo lá na Oncolog, qualquer tipo de tumor, tem esse tratamento multidisciplinar? Sim, a gente tem o tratamento multidisciplinar. Os cânceres, eles não são todos iguais, então a gente tem tratamentos diferentes. Então tem pacientes que vão
entrar numa clínica oncológica e vão receber só uma cirurgia, seja ela pequena ou grande. Por exemplo, câncer de pele, a maioria deles... Tipo, nem entra para outros tratamentos de medicamentosos? Exatamente, não. Eu estou virando. Você está especialista nisso. E, enquanto que outros vão depender só de uma quimioterapia, por exemplo, que são remédios que são administrados na veia, ou por comprimidos, ou por outras formas de aplicação subcutâneas. E outros vão precisar de várias coisas. Vão precisar de cirurgia, quimioterapia e radiação, que a radioterapia, para quem não sabe, é a aplicação de raios, como se fosse um raio-x muito potente, que ele vai, certo, como se fosse um míssil lá naquela lesão, naquele tumor. Sim. E exemplo disso, o câncer de mama, que muitas vezes ele é tratado por radiação, ou de mama? As 3 etapas. Mas alguns tumores iniciais, você pode optar só por um procedimento ou 2, tipo cirurgia, radioterapia. Então, depende muito da fase, da localização e o tipo de tumor que vai indicar o tipo de tratamento que a gente vai acabar administrando. Só para deixar assim bem claro para todo mundo que está nos assistindo, a quimioterapia, eles são medicamentos ministrados na veia da pessoa. Isso, na grande maioria. São remédios que vão agir no corpo inteiro. Sim. Então, a gente dá o nome de quimioterapia sistêmica. E ele pode ser administrado pela veia ou embaixo da pele, que a gente chama subcutâneo, né? Ou hoje surgiram muitos comprimidos que agem com o mesmo efeito? Forma, exatamente. Olha que maravilha! Tem as terapias, muitas terapias novas, que são chamadas terapias-alvo, que agem dentro da célula, tudo, que são em comprimidos. Mas não deixam de ter vários dos efeitos colaterais de uma quimioterapia. Sim. Mas são muito mais cômodos. E diz que está diminuindo muito também os efeitos colaterais com esses avanços dos medicamentos, né, doutor? Bastante. A gente Olha tem que maravilha. As imunoterapias, por exemplo, aqueles efeitos que a gente via de queda de cabelo, náuseas e vômitos, isso praticamente não tem. Surgiram outros tipos de efeitos colaterais, né? Mas é diferente. Tudo tem, né? Tudo tem Você vai balanço. ajustando. Mas assim, mudou bastante. Um efeito muito temido era o mal-estar que dava náuseas, vômitos, necessidade de internação. Isso reduziu bastante. Obviamente não é 100%, tem pessoas mais sensíveis. Sim. Mas a gente Eu acho que esse era o medo maior, né, doutor, das pessoas, passar por essa fase do tratamento. Ela fala, meu Deus, será que eu vou conseguir enfrentar isso? Exatamente. E trazer essa informação que as coisas estão melhorando e evoluindo, porque é um segmento que todo dia traz uma novidade, né, doutor? Sim, avanços, novas medicações, novas terapias, novos aparelhos de radioterapia. E técnicas cirúrgicas, que hoje surgiram a cirurgia robótica, que através de um aparelho especial se faz isso. Então, acho que em Mato Grosso a gente ainda não tem, mas com certeza é um avanço que deve vir nesses próximos anos aqui. Olha que notícia boa! Doutor, e aí vamos entrar no mitos e verdades e quebrar aí todas essas crendices e trazer informação assim realmente concreta, com um embasamento, né? Com o doutor André. Temos que aproveitar a presença do senhor aqui. Vamos? Com certeza, com certeza. Vamos esperar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho. A gente volta já já. Estamos de volta hoje com esse bate-papo tão interessante, tão importante para a nossa vida com o doutor André Crepaldi. Muito obrigada mais uma vez, doutor, por estar aqui com a gente hoje e sempre incentivando esse trabalho que eu acho sensacional de estarmos aí passando essas informações e para as pessoas terem de forma leve, de forma descontraída, e isso as pessoas absorvem e se sentem melhor, né? E se informam ao mesmo tempo. Sim, com certeza, com certeza. Doutor, vamos entrar no mitos e verdades? Vamos lá. Vamos começar por algo assim que faz parte da vida de muita gente, que é o açúcar. O açúcar realmente é um vilão? Depende, né, da quantidade. Ele causa câncer.
Uma pergunta, realmente, se causa câncer? Ou uma pergunta comum no consultório é, o açúcar alimenta o câncer, né? Essa é uma pergunta frequente também. Sério? O açúcar, na verdade, ele em excesso, ele acaba levando à obesidade, inflamação no organismo, aumento de uma substância chamada insulina, que também causa inflamação. Sim. E com isso tudo, pode levar, sim, a alguns tumores. A gente sabe que a obesidade, ela aumenta a incidência de tumores de mama, de intestino, entre outros. Mas o açúcar em si, não. Você fala, não, o açúcar que leva ao câncer. O açúcar causa câncer. Não, ele coloca o corpo numa condição favorável para desenvolver o câncer. Seria algo mais ou menos assim? Seria algo mais ou menos assim. Ele vai, e outra coisa, ele não alimenta o câncer. A célula do câncer, ela é uma célula, como se fosse uma célula normal do nosso organismo, em que o que altera é a capacidade dela de multiplicar e de criar defesas, entre outras coisas. Então, ela é uma célula que surgiu do nosso corpo, só que ela tem um mecanismo de funcionamento acelerado ou diferente. Sim. Então, ela utiliza o açúcar e outras coisas do organismo que as células também utilizam. Então, o açúcar em si não vai alimentar o câncer. Então, é muito comum, às vezes, o paciente que tem um diagnóstico, retira totalmente, acaba perdendo peso. Então, o ideal é tirar as coisas que são mais industrializadas, tentar os menos processados, né? Ou seja, o açúcar branco. Tá aqui na nossa lista também, doutor. E com isso, assim, você consegue melhorar o organismo. Mas, lógico, sem radicalismo. Uma vez, fim de semana, tem um doce. Entendi. Não vai falar, porque eu comi açúcar, meu Deus do céu, não precisa de desespero. De jeito nenhum. Ou abolir o açúcar da vida, mas evitar. Exatamente, evitar. Você faz como se fosse uma conta corrente ali, deixa ela mais negativa no açúcar e depois, de vez em quando, tudo bem, não é isso que vai levar ao câncer, não vai levar a outras doenças. Sim. Mas se puder, na maioria do tempo, não utilizar ingerir no dia a dia e deixar realmente para eventos especiais, é o ideal. É o ideal. Então, depende, né? Não que ele seja mito, mas você tem que observar que não pode fazer abuso do açúcar. Eu acho que a gente pode resumir como o aumento de peso decorrente do açúcar, né, que se você olhar no dia a dia, você vai ter uma quantidade muito grande de açúcar. É verdade, se você for anotar tudo que tem açúcar, porque não é o açúcar propriamente dito, é um monte de coisas, exatamente, né? Um salgadinho. Sim, tem açúcar. Exatamente, tudo tem açúcar, refrigerantes e doce de modo geral. E o refrigerante, nós vamos chegar lá no refrigerante. Então, beleza, o açúcar, ele só favorece. Exatamente, estimula. Doutor, agora vamos para outro alimento, assim, que é muito consumido. As pessoas vão ficar, meu Deus, espero que não, porque é a segunda bebida mais consumida no mundo depois da água, que é o café. Verdade. O café também causa câncer? Não, é um mito. Não tem graças a Deus, né, não tem. Tem até alguns trabalhos com alguns tipos de tumores que eles realmente protegem. E o que se tem, algumas coisas com relação ao chimarrão no sul, que era muito quente, acaba estimulando algumas coisas de esôfago. Eu tinha ouvido falar de algo mesmo. Com relação ao esôfago, tem alguns tumores estimulados pela bebida muito quente. Não é o caso do café, a maioria acaba esperando um pouquinho para tomar o café, tudo. Sim. Então, com relação ao câncer, fica tranquilo com relação... todo mundo pode beber café, né? Continuar sendo a segunda bebida mais consumida do mundo. Exatamente. Né? Ótima notícia, viu, gente? Agora vamos também para algo muito relevante, que é a carne vermelha. Tem que evitar consumir carne vermelha? Não, em excesso, ela realmente pode causar alguns problemas. Então, o que é um excesso, né? O que se preconiza aí que seria de 300 a 500 gramas por semana. Se pensar que alguns churrascos a gente consome 500... Isso que eu ia falar, doutor, imagina um churrasco! Então você enfiou o pé na jaca no final de semana, comeu um churrascão, você já tem que evitar a carne vermelha durante a semana. A reduzir um pouquinho, mas assim, é uma fonte de proteína muito boa, tem que, no dia a dia, pode-se buscar
uma carne com uma quantidade de gordura menor. Sim. E lembrar de fazer os exames realmente preventivos, porque essas relações com quantidade maior é muito com tumores de intestino. Hoje a gente tem exames muito fáceis, né, que é a colonoscopia, que é o exame que se introduz um aparelho e visualiza o intestino inteiro e detecta lesões iniciais. Então, e parece que já retira ali também, retira né, ali. doutor? Olha só, então, que você já faz e já retira ela. Exatamente. Então, para os grandes consumidores, os gaúchos e Mato Grosso também bastante. Se consome bastante carne vermelha. Exatamente. Deve-se tomar os cuidados, porque aqui a gente está falando de câncer, mas vamos lembrar de saúde, né? Então, quando você pega carne com muita gordura, você pode levar também a problemas cardíacos, entre outros. Algumas coisas, muita gente já deve ter visto, do churrasco, aquela parte bem escura, preta, que tem uma... Que é onde queima ali, sim, é gostosa, dá uma queimadinha, né? você fala, nossa... Essa é a melhor, de vez em quando, mas ela tem uma substância chamada acroleína, famosa por ser um estimulante, um cancerígeno, né? A gente tem... Estimulante mesmo, então você tem que tirar aquela parte? Tem que tirar ou esporadicamente comer quem gosta muito, né? Então, sim, mas o senhor fala para não comer, melhor não. Melhor não. Tipo melhor não? Melhor não, exatamente, porque tem gente que só gosta dela... Entendi. Escura, preta, aquela parte negra mesmo ali. Então, aquilo ali... Aquilo de toda e qualquer carne, ou só da carne vermelha? Geralmente, a maioria das carnes, a vermelha acaba tendo... A gente faz mais, né? Olha, gente, olha, vamos abolir, né? Mas assim... É uma coisa a mais no churrasco aí que... Entendi. E tudo isso realmente é uma somatória. A gente tem os estudos com oncologia, com câncer, eles colocam várias coisas que podem estimular. Então, não é só uma coisa, né? Geralmente, o organismo que muitas vezes fica propenso é uma pessoa que está acima do peso, aí come demais esse tipo de substância. Que está acima do peso justamente por causa disso, né, doutor? É muita carne, é muito açúcar. Falta de atividade. Então, assim, é uma somatória de coisas. Às vezes tem carga genética por trás. Então, é uma somatória de coisas que a gente... Depois, a gente tem alguns conhecidos ou pacientes que, não, eu como isso a vida inteira, nunca tive nada. E, realmente, alguns não vão ter nada. Com certeza. É uma somatória de fatores que vão levar. Sim, mas se a gente puder, né, dar uma ajudadinha, né, doutor? Não, vale a pena. Não faz mal, muito pelo contrário, faz muito bem. Doutor, mas continuando na carne, e as processadas? Essas são, a gente tem... Essas não podia vender mais, né, doutor? A gente tem isso aí, assim, para ter uma ideia, em 2015, a Organização Mundial de Saúde colocou como um produto cancerígeno as carnes processadas. As salsichas, são os salames, os embutidos, presuntos, e que eles têm muitos conservantes, nitrito, e acabam estimulando realmente. E aí, muitos desses produtos têm relação com tumores de intestino e... a gente tem mais ou menos uns 50 gramas por dia, acaba aumentando a chance de tumores de intestino. Porém, é o que a gente sempre coloca, né? Você vai em algum evento social lá que tenha isso, se puder comer outras coisas... tem frios, né? Sempre tem um salaminho lá, é gostoso. Exatamente. A salsicha, dá para evitar a salsicha, dá para evitar. Eu ainda sou aquela favorável, adoro um cachorro quente, aqueles feitos em casa, sabe, doutor? Mas eu evito muito, inclusive, eu nem consigo lembrar quando que eu comi. Porque a gente tem que ajudar. Tem. Então, se a gente já sabe disso, né? Então, se puder evitar ou reduzir bastante, é o ideal mesmo. Doutor, o papo está sensacional, mas vamos dar uma seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta já já. Estamos de volta hoje recebendo o doutor André Crepaldi, que está aqui nesse quadro sensacional, Mitos e Verdades, e nos ensinando muito. E agora eu vou fazer aquela pergunta que todo mundo deve estar assim, faz para o doutor. Vamos saber sobre a bebida alcoólica, doutor André. A gente sabe que aí vai
depende muito da quantidade. A gente tem, hoje, se realmente a maioria dos textos buscam realmente não ingerir nada de álcool, mas a gente tem vários trabalhos com pequenas doses como protetoras para doenças cardíacas. A gente tem propriedades do vinho, antioxidantes. A gente sempre fala em dose, né? Porque tem alguns pacientes que brincam que a minha dose de copo é grande, né? Tem aqueles copos... É um barril, né? Não, a gente está falando em uma dose habitual uma tacinha, um copinho, 2 copinhos no máximo. Exatamente, em torno de 10 gramas de álcool, que é uma lata de cerveja, Sim. uma dose de uma bebida destilada, ou uma taça de vinho, né? Que isso realmente seria o ideal. Seria até favorável? Seria até favorável para quem não tem contraindicação, né? Tem outros problemas. Porém, realmente, o grande problema disso é o limite, né? Que as pessoas Sim. acabam passando. Ultrapassando. Quem gosta de beber, falar que ele vai beber só uma tacinha de vinho, exatamente, né? É difícil, mas tem que controlar, porque se tomar uma tacinha todo dia faz bem, exatamente. já mata aquela vontade, né? Exatamente. Aí realmente tem que ter uma limite. latinha. Eu conversei com o Gregório Laurindo, ele é o sócio fundador da Louvada. Certo. Ele me disse, Elga, eu tomo uma latinha ou uma long neck todos os dias. Ele falou, tá ali com shape em dias, Sim. bem, gosta de cerveja e realmente você não vê, né, uma alteração física da pessoa, porque quem consome muito a bebida alcoólica leva àquela mesma situação que o senhor falou, da obesidade também, a barriga. Exatamente, esses excessos sem o restante, né? Porque sem atividade física, sem outros cuidados. Aí é sempre acaba saindo na mesma sequência aí. Sim. Porque a bebida alcoólica em excesso vai ter bastante caloria e realmente acaba criando... Tem a dose do álcool, né? Em excesso. Exatamente. Também faz mal. Exato. Para o organismo. E aí é uma somatória de coisas que se não cuidar do outro lado, realmente acaba com sobrepeso e prejudicial. Então, na dose certa é até favorável. Sim. O povo, amo o doutor André, né, doutor? Doutor, agora vamos ao outro tido como um vilão, que é o sal. Como é que funciona a questão do sal? Realmente, o sal, a gente tem muito trabalho alguns anos atrás, né, quando não tinha as geladeiras, o processamento da maioria das carnes e outros produtos era guardado no sal. E isso aumentava bastante tumores, principalmente de estômago. Nossa! Alguns países, como o Japão, que usam muita coisa com sal, tanto para conservar como nos temperos, eles têm, além da parte genética, algum aumento de tumores, principalmente na região de estômago. Olha só. E quando essa mesma população migra para outros países, acabam reduzindo alguns tumores e aumentando o outro pela alimentação. Né? Alimentação. Então, o sal realmente, em excesso, ele faz mal para o organismo. Mas reduzir a quantidade de sal, então, é favorável. É o ideal, é favorável. O ideal é uma colherzinha de chá por dia inteiro, né? Então, evitar colocar na mesa o saleiro. Entendi. Com isso, você vai controlar a pressão, vai melhorar o rim, vai melhorar todo o organismo como um todo. Olha que maravilha. E a gente educa também o paladar, né, doutor? Sim. Usa outros temperos, para realmente criar sabor no alimento. As pessoas têm que ter essa responsabilidade. Sim. Sabe? Falando, não, vou mudar um pouquinho. Vou temperar com alguma outra coisa que não tenha sal. Exato. E vou me educar o meu paladar e vou sair desse risco aí, né, doutor? Porque a gente está falando de câncer, mas é um problema muito maior para a pressão, né? A hipertensão arterial, que é um problema gravíssimo no mundo. Um problema já assim que tem que ter uma conscientização que atinge muitas pessoas e causa óbito também. Muito, causa derrame, causa problema renal, problemas cardíacos, e então se buscar realmente retirar, quem não consegue faz uma medida diária lá, vou usar só isso, e acabou.
E tira o sal da mesa, que é o ideal mesmo. Melhor. Tira o sal, minha gente, viu? Entenderam o recado do Dr. André Crepaldi. Vamos lá em algo que eu acho muito importante se falar agora, porque existe muitos mitos em volta do micro-ondas. Você usar o aparelho, aquecer alimentos no micro-ondas, causa câncer, doutor? Não, é um mito também, né? Todo mundo porque é tão prático, né, doutor? Meu Deus do céu! Aquelas são as ondas e não são radiação, que a gente chama de ionizante, e ela realmente não causa nenhum tipo de câncer. Lembrar que quando você coloca em alguns tipos, tem alguns recipientes plásticos principalmente, tem alguns que ainda liberam algumas substâncias que são tóxicas para o organismo, que é o bisfenol, entre outros. Eles realmente, o ideal é que se aqueça em vasilhas de vidro ou de outro tipo de... para não realmente pegar o produto tóxico ali daquele plástico e jogar para dentro do alimento. Então, no caso, o prejudicial seria isso? Seria isso. Você tem que ter atenção em qual tipo de vasilha você está aquecendo. Exatamente, de retirar de algumas coisas, né? Muitas vezes é guardado em geladeira dentro dessas coisas plásticas. Então, isso é prejudicial também, doutor? Guardar os alimentos? Não. Olha, eu falei, gente, eu estou num risco muito grande. Isso é muito comum com mamadeiras, que antigamente várias das mamadeiras Sim, é verdade, de plástico. eram de plástico. Então hoje você já vê elas escritas livre de bisfenol, livre de tais substâncias, que justamente essas substâncias que estavam presentes em alguns tipos de plástico, quando aquecido, eles entravam para o alimento e podia prejudicar. Não só o câncer, algumas delas causam redução da fertilidade. Olha só! Então, isso vem mudando e a gente assim, tem que realmente, se não souber que tipo de plástico, realmente é melhor retirar, põe para um vidro ou num prato e pronto. Perfeito. Tá, Quebrou esse mito do micro-ondas. As pessoas achavam que a radiação do micro-ondas que dava provocava câncer, alterava o alimento. Exato. Mas, já quebramos esse mito. Não tem esse Doutor, problema. agora vamos para o último, e aquele assim que realmente gera muitas dúvidas, que é o refrigerante. Refrigerante é o vilão mesmo, é o causador do câncer? Não, a gente sabe que a gente volta lá para a situação do açúcar, né? São as bebidas açucaradas que a gente chama. É verdade. E o refrigerante, ele, habitualmente os que não são diet, tem muito açúcar e vão estimular a obesidade, novamente todo aquele processo inflamatório do seu organismo. E com certeza pode ser um fator a mais para desenvolver. Existem os que tem dentro um corante, que é o corante caramelo, que é chamado caramelo 4, que tem alguns estudos mostrando que eles podem ser cancerígenos. Mas, de um modo geral, se você não precisa beber essas bebidas com açúcar, né? Sim. A gente consegue viver com água e outras coisas. E outra coisa, doutor, é um vício, né? É um vício. É um vício. Se você começa a evitar, pode ser um pouquinho difícil no começo, Sim. Mas na hora que você se adapta, você até esquece que existe. Exatamente. Então, assim, não é que vai ser uma bebida que não pode nunca tudo, mas realmente o dia a dia, principalmente desses que não são diet, ele vai causar problemas, você vai estar ingerindo muito açúcar de uma forma despercebida, né? Porque se você come um prato de arroz, por exemplo, você viu, o refrigerante muitas vezes, aquela quantidade calórica passa desapercebida. Você nem acredita que um copinho daquele tem muita caloria. Exatamente. Tem muita? Tem muita. Doutor, eu tenho até uma fórmula que eu vou ensinar o pessoal que está nos assistindo. Sabe como eu consegui abolir o refrigerante? Eu comecei, antes eu tinha mania, muito tempo atrás. Comecei a tomar água com gás, limão espremido e gelo. Parece, ele substitui aquela sensação do refrigerante, Sim. sabe? E eu me adaptei com isso de uma forma tão legal, sabe? Que eu acho que para as pessoas darem o primeiro passo é uma boa tática, sabe? Ótimo, tanto que é isso que até os fabricantes de refrigerantes lançaram vários produtos nessa linha. É verdade. Sem açúcar e tal, e com água, com gás. Justamente verdade, por causa realmente disso, não tinha nem pensado nisso. Tem várias que migraram, que é um produto melhor do que realmente consumir
o açúcar puro ali. Então, o vilão é o açúcar, né, doutor? Voltamos para ele, né? Voltamos. Olha, ele iniciou e finalizou o nosso exato. quadro. Doutor, quero te agradecer muito pelo seu tempo, por estarmos aqui passando todas essas informações que eu tenho certeza que impacta muito na vida das pessoas e com certeza elas começam a ter hábitos melhores, né? E inibe aí essa probabilidade de desenvolver essa doença que todo mundo não quer, né? Exatamente. Obrigado novamente pelo convite e estaremos aqui sempre que Já nós vamos visitar o senhor lá no Oncolog também. Tá ótimo, Tá estamos às bom? ordens. Obrigada, doutor. Obrigado você. E o Elgue Você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Atenção, pegue o seu celular agora, aponte a sua câmera aos QR Codes que estão aí na sua tela, vá direto à nossa rede social, nosso Instagram, fala lá com a gente diretamente ou para o nosso canal no YouTube. E essa entrevista já está lá à sua disposição. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.